Olá, sou a Mariana Alvim, bem-vindos ao Vale a Pena, o meu podcast onde conhecemos as pessoas enquanto leitores, com o apoio da WUC, a maior livraria online portuguesa. Fiquem por aí, vale a pena. A cronista e escritora, licenciada em Línguas, Literaturas e Culturas pela Universidade Nova de Lisboa, sempre gostou de ler e escrever. A Madalena Sá Fernandes tem um ótimo sentido de humor, felizmente tem muitos amigos, uma mulher divertida, mas sempre teve o seu mundo, mesmo no meio dos programas era metida com ela própria. É alérgica a marisco? Todo tipo de marisco? Eu não tenho a certeza se ainda sou, mas é aquelas coisas que comprometi-me tanto com isso. Que tens medo de arriscar? Não, que agora já nem sequer gosto de marisco, portanto, que sorte. Mas eu tenho de ir confirmar. Mas ao lado de uma, outra vez, mas já hospital. assumi tanto essa verdade, exatamente, é isso. Tenho tanto medo, estou sempre longe quando é para comer marisco e penso, não vou arriscar. Mas um dia destes tenho que confirmar isso, eu nem tenho a certeza absoluta se ainda sou. Não sei se há marisqueiras boas ao pé da hospital, não agoirando. Odeias partilhar o mesmo copo? Deixa estar, fica com o resto. Se bem que com a Covid essa característica tornou-se mais generalizada, não é? Facilitou. Sim, mas eu estou a sentir que isso veio de alguém que... Da tua adolescência? Sim. É uma amiga. Porque eu depois, isso já passou tudo. Sim, é? Sim. Já partilhas o copo? Já partilho o copo. Eu fui viver para o Brasil, já partilho tudo. Esse é outro espírito, exato. Sim. Não, na adolescência, lá está, não passavas uma passadeira com sinal vermelho, ainda és assim? Não, já nada corresponde, lá está. Pronto, que engraçado, já evoluíste? Pronto, evolui. É porque é muito português, se não vem nenhum carro, mesmo que seja vermelho para nós, claro que sim. avançar. Tinha essas manias quando era mais nova, é verdade. Muito certinha, muito. Lançaste agora o teu primeiro livro, o Leme, é uma memoir, não é não ficção, é autobiográfico. Olha, eu gostei imenso, já disse isto pessoalmente à Madalena. Capítulos curtos, tens um poder de síntese maravilhoso, porque havia ali detalhes que tu podias ter explorado, mas na verdade não era preciso. E às vezes eu ficava com uma dúvida, mas depois pensava, não é relevante. Gostei imenso, estás de parabéns. Obrigada. Continua e fala na tua vida, com a tua mãe, com o teu padrasto, é o centro desta história, é o Paulo. E eu escolhi um excerto que te convidava para leres, porque no fundo este excerto do Leme resume muito o que é a história. Está aqui apontado com este parágrafo aqui. Ok, claro que sim. A necessidade de escrever uma pessoa para, de alguma forma, nos apaziguarmos com ela ou dela nos libertarmos é o que me tem movido para escrever sobre o papel do Paulo na minha vida. Transformando-o em personagem, alimento a crença de que ele passa a pertencer mais a estas páginas do que à minha vida. É uma tentativa de me salvar, não pela fuga, mas pelo encontro na escrita. Um encontro feito de palavras. Passei anos a evitar pensar nele, a fugir, e não resultou, pelo contrário. Talvez só desta forma eu consiga eliminar a sua presença, como se estivesse a limpar finalmente toda a areia que ficou colada entre os dedos dos pés. E posso perguntar se isso ajudou, de facto? Ajudou sim. Esta referência à areia dos dedos dos pés, depois tem de ler o livro para perceber. Mas foi exatamente isso, porque eu quando me propus a escrever um livro, não era este o livro, era uma ficção, era um romance, era uma coisa completamente... há aquela frase de que toda a ficção é autobiográfica e toda a autobiografia é ficção, não é? Mas não tinha esse pendor autobiográfico. E quando comecei a fazer esse tal romance, não me estava a sair nada bem. E parecia que uma figura, que era no fundo essa figura do meu padrasto, quase como um fantasma que, não digo isto no sentido místico, mas quase que me impedia de escrever sobre qualquer outra coisa e me excluía-se e impunha-se na história que eu estava a contar, quase como se fosse uma perseguição, digamos assim. E por isso eu às tantas desisti, tive que aceitar, tive que tomar essa decisão de perceber que não estava a sair bem o que eu estava a fazer e pronto, e enfrentei, digamos assim, a coisa. E achei que a maneira de me conseguir libertar também, isto em termos mais psicanalíticos, talvez do trauma, fosse encará-lo e escrevê-lo e pô-lo num livro. E foi essa a minha ideia. E foi isso que... E sentiste a catarse? Senti, eu acho que todo o processo de escrita foi uma catarse, ainda está a ser, a maneira como está a ser recebido, mas foi precisamente isso que o livro foi para mim e foi... está a ser muito, muito bonito. Eu acho que um primeiro livro é sempre uma coisa forte. Tratando-se deste livro, está a ser... É muito íntimo, é uma partilha cá de dentro. Sim. Eu acho que eu fazia psicanálise, sempre fiz psicanálise, e a psicanálise é narrar-nos a nós próprios, não é? O tempo inteiro. E narrarmos o nosso sofrimento.
por razões pessoais, pronto, infelizmente o meu psicanalista partiu. Pois também falas disso no livro, sim. E o livro acabou por ser uma espécie de continuação da terapia. Da terapia, sim. Não tinha essa intenção, mas acabou por acontecer. E acabou por ser, lá está, narrar-me, pegar no sofrimento, fazer dele material, mas tentando não sucumbir a um lado mais sentimentalista, talvez mais lírico, que não era a minha ideia. A minha ideia era mesmo escrevê-lo, tentar ser o mais objetiva possível dentro da minha visão, que é sempre tão particular, não é? E foi essa a ideia com o livro. E estás de parabéns, está muito bem conseguido. Eu acho que vai ajudar muitas pessoas, e mesmo quem não precise dessa ajuda não deixa de ser todos nós, nem que seja a parte de... Não passei por esse trauma, mas passei pelo disfarçar as coisas que sinto, sei lá, está muito humano, portanto todos nós temos um bocadinho uns dos outros, não é? E então tu és muito humana e és muito madura. Portanto, fica aqui o leme, eu recomendo, pronto. Muito obrigada. E também tens ótimas crónicas, escreves para o público. A Madalena Sá Fernandes, agora vamos conhecer-te enquanto leitora. Andas sempre com o livro atrás. Sempre. Agora estou com um livro que não dá jeito nenhum a andar atrás, que é Os Diários da Virginia Woolf, que é maravilhoso. E é enorme. Recomendo, é enorme. Mas é maravilhoso vê-la... Pronto, lembrei-me só porque é o que eu ando atrás, mas vê-la a falar dos medos dela e ao mesmo tempo das pequenas futilidades, e pensar que ela é aquele nome enorme e que fala de... Apetece-me comprar uma roupa, é muito, muito bom, é muito engraçado. Os medos dela, espero que as ondas sejam bem sucedidas. É maravilhosa a Virginia Woolf, é uma das minhas escritoras preferidas. Mas sim, ando sempre com o livro atrás. E disseste uma coisa que eu achei imensa graça, que é, tentas, tanto lês todos os dias, precisas, lês antes de escrever, depois lês crónicas e ensaios de manhã, romances à tarde, poesia à noite. Eu adorei esta organização. Cumpres, isto é teoria ou cumpres? É assim, eu não sou uma pessoa muito organizada, de todo, mas eu com os livros sempre fui, por acaso, mesmo desde a época da escola, eu lembro que tinha micas, fazíamos os portfólios, e eu lembro-me que aquilo para mim era... Eu não era nerd, atenção, mas as aulas de português e aquilo, levava aquilo a sério de uma maneira que realmente eu acho que a minha organização ficou toda condensada para este tema dos livros. E sim, isso aí é por uma questão de... Pronto, as crónicas normalmente eu escrevo de manhã, então normalmente antes de escrever crónicas gosto de ler outras crónicas e ler ensaios que puxam muito para encontrar temas ou para refletir sobre as coisas. O romance à tarde, porque à tarde decidi dedicar o último ano à leitura e à escrita, e portanto há esta sistematização, mas o romance à tarde porque é quando sinto que já não tenho tanta obrigação da escrita e portanto posso ir para outro mundo, viajar. Já não é trabalho, já não é tanto pesquisa. Trabalho, exatamente, é leitura, é prazer, é mesmo por prazer. E a poesia à noite acho ótimo, antes de adormecer, acho maravilhoso. E acho que funciona bem assim, não sei se para toda a gente, e certamente não sempre, mas para mim funciona bem assim, esta divisão. Que engraçado, muito organizado. Mas se tiveres, imagina à tarde lês um romance e estás completamente presa, à noite leva-lo para a cama. Sim, eu antes lia muito à noite romance, era o que eu mais lia à noite. Desde que fui mãe, é engraçado, passei a ler muito mais de dia. Muito mais. Pois, aproveitar as folgas, não é? Exatamente. Quando estão na escola. Exatamente. Mas eu antes era uma leitora da noite de não dormir para ficar a ler. Pois, quando te agarra. Exatamente. E agora com as minhas filhas, desde que fui mãe, já não. Já sou uma leitora mais diurna. Pois, e mais disciplinada. E uma escritora. Bem, ainda não consigo bem dizer escritora, apesar de que quando fui mãe também tive essa questão, que tinha acabado de ser mãe e toda a gente no hospital também deve ter passado por isso. Começava a chamar mãe. Sim, deixas de ser a Madalena. E eu, quem é que eu não sou? Mãe? Parecia que éramos, de repente não éramos só mãe do bebê, éramos mãe de toda aquela gente que nos chamava mãe, não é? E eu, quando disseste escritora, no início eu ainda tremo um bocadinho, porque para mim escritora, lá está, é Virginia Woolf, mas eu acho que pode ser como no caso de ser mãe, que é, tive um filho, sou mãe, não é? Automático. Se calhar escrevi um livro, sou escritora, será? Sim, eu percebo o que estás a dizer. Eu escrevi livros para adolescentes, 3, e às vezes também se dizem escritora, eu fico, não sou nada, e depois defendo-me e digo, não, sou escrevedora. Gosto de escrever. Exato, eu acho que há um pudor, porque escritora, embora por esta lógica do mãe,
talvez consiga aceitar, mas ainda me custa um bocadinho, é escrever Sim, um mas livro. estás a pôr. São patamares diferentes e não deixas de ser. Sim, Portanto, sim. Claro que és, ainda para mais. Tentar assumir-me assim. Claro, ganha coragem. Sim. Ainda para mais tens talento, portanto vamos ouvir falar mais de ti com certeza. E agora sentes que estás preparada para o tal romance de ficção ou vais fazer outras coisas? É o que eu quero e é o que eu comecei a fazer. Vamos ver, porque eu também dizia que era o que eu estava a fazer e depois saiu este livro. Portanto, vamos ver. Pode chamar Ania Renaud, que escreve sobre ela várias etapas da vida, cada livro, cada foi, aliás, autohistória. uma das grandes inspirações para mim. Foi uma descoberta incrível que foi há 2 anos que eu descobri e não alarguei mais. Quando ela ganhou o Nobel? Não, foi antes. Foi antes? Sim, sim. Tu ficaste toda contente, eu fiquei toda contente quando ela ganhou o Nobel. Toda contente. E especialmente porque pensei, bom, agora é que vão traduzir finalmente os livros porque eu andava em alfarrabistas à procura dos livros que não havia disponíveis. Agora há imensos. E agora há todos, quase todos. Sim. E pronto, isso foi uma grande alegria também por isso. É mais uma autora favorita, a Ania Renaud, a Virginia Woolf, o Javier Marias, que trazes um livro sobre ele, Marguerite Duras, outra especial, claro, e a Clarice Lispector, que também vamos trazer aqui um livro sobre ela. E uma que eu te estava a dizer há pouco, que eu não conhecia, que fiquei cheia de vontade, uma autora italiana, a Natalia Ginzburg. Que é maravilhosa. E que se gostas de Ania Renaud e da autobiografia / autoficção, ela é fantástica. Recomendo Pequenas Virtudes, são ensaios autobiográficos maravilhosos. Pois o trabalho dela explora as relações familiares, explora a política, tem as Pequenas Virtudes que tu falaste, tem todos os nossos ontens, léxico familiar, também está bem traduzida em Portugal. O teu género favorito é romance? E com quem é que jantavas? Jantava com o Chico Buarque. Sou apaixonada por ele. Eu tenho ídolos. Pronto, sou uma pessoa de ídolos. As pessoas dizem, eu não tenho ídolos. Eu tenho imensos ídolos, mas o maior de todos é sem dúvida o Chico. Sou apaixonada por ele, pelas letras dele. Fez-me muita companhia. Há anos que me faz muita companhia, que eu sonho, que eu imagino. Eu acho que ele é assim um homem, é mesmo um ídolo. Tenho-o mesmo num patamar assim, especialmente pelas letras e também pela escrita. Eu adoro os livros dele. É maravilhoso. E agora, recentemente, quando ele veio receber o Prémio Camões, também chorei, emocionei-me com aquele discurso dele maravilhoso. Que máximo. Foi tão bonito. Ele a falar para a mulher e ele também emocionado. Gosto muito dele, fiquei tão contente. Que bom, como ele também já foi referido várias vezes neste podcast, é de facto um homem especial. Falar em livros especiais, tu pediste para começar, eu já sei que normalmente no fim, vamos falar aqui em alguns livros, e eu no fim digo sempre, escolhe um, e eu já sei qual é que tu escolhes, A Paixão Segundo, sim, da Clarice Lispector. Exatamente, a Clarice Lispector é famosíssima, não é? É muito citada. Eu até quando estava na faculdade os professores não queriam que eu fizesse trabalhos ou teses sobre ela, mais ninguém, porque já quase tudo foi dito, todos os trabalhos, foi assim, uma escritora que se tornou completamente pop no Brasil e no mundo, e legendas de posts de Instagram, tudo é Clarice Lispector. Sim, é Clarice Lispector por todo o lado, tornou-se assim uma figura, mas ela é maravilhosa. Ela realmente, acho que há um cansaço em relação à Clarice Lispector, mas quando deixamos esse cansaço de lado e vamos mesmo ler, é uma coisa, é do outro mundo, é maravilhoso. E este livro em particular, eu tive dificuldade em qual é que ia escolher. O primeiro que eu li dela foi de crónicas, foi A Descoberta do Mundo, que é também incrível, mas esta Paixão Segundo GH é um livro, eu costumo aconselhar muito este livro. Eu tenho vários amigos e várias pessoas que eu conheço que gostam muito de autoajuda e de livros de desenvolvimento pessoal, e eu, claro que pronto, todos os géneros são válidos, digamos assim, mas eu, como gosto muito de literatura e como é a minha paixão, tento sempre puxar as pessoas para irem para a literatura mesmo, para a ficção, para os romances. Tu falas disso muito, desculpa interromper-te, tu tens uma crónica que tu partilhaste comigo sobre ler ser sexy, não é? Exatamente. E tu dizes muito bem isso, que é a autoajuda. Diz lá tu, diz melhor que eu, mas eu concordei imenso com a tua explicação. Pronto, nessa crónica eu falo sobre eu achar que já houve todas as maneiras de se tentar convencer as pessoas a ler, não é? E as pessoas que tentam convencer os outros a ler muitas vezes são apelidados dos chatos. Os professores de português, sempre ali com o sermão de Santo António aos Pés. E são muitas vezes, e é muito chato para os outros. Eu já levei isso várias vezes, essa acusação muitas vezes, de tentar impingir, não é? Porque depois quem gosta de ler está sempre a tentar, tens que ler isto, e muitas vezes não querem, porque também tem esse trauma dos professores de português
de provavelmente um livro que não era para aquela altura, caiu mal, como um iogurte estragado, não é? Como fora do tempo, exatamente. Se alguém começa por um iogurte estragado, nunca mais consegue comer consegue comer iogurte. E muitas vezes com os livros acontece isso, e há assim logo uma repulsa e ao mesmo tempo um afastamento do género, quem está a partilhar o que lê e quem quer que os outros leiam está a ser pedante ou está a ser exibicionista, e pode ter de facto esse lado, mas quer dizer, tudo é exibicionismo hoje em dia nas redes, praticamente, portanto eu acho que este seria um exibicionismo válido. E eu acho que uma estratégia que ainda se calhar está menos usada para se puxar as pessoas para ler é isso, de que ler é sexy. Porque é uma pessoa que está com um livro, está segura, está... Eu lembro-me de ver os meus pais a ler quando era pequenina e de sentir, eles têm ali qualquer coisa que me é inacessível, e era uma segurança, e era um... Tinhas ciúmes até? Que eu tinha imensos ciúmes, porque eu andava ali a rondar e eu percebia que olhavam levemente, levantavam a cabeça e rapidamente voltavam para ali. Ali estava o interesse, ali estava qualquer coisa que eu não atingia, na altura ainda não sabia ler. E depois é isso, depois é essa sensação de poder, essa sensação de eu garanto-me, como dizem os brasileiros, não é? Tipo, eu garanto-me sem telefone, sem bateria no telefone, eu estou aqui. Eu acho isso assim é uma coisa muito sedutora e é uma coisa sexy. Acho que podíamos tentar ir por aí, para tentar convencer as pessoas, não tentando ser a testemunha de Jeová dos livros, mas eu acho que é um caminho que tem funcionado, que eu tenho tentado e que tem funcionado. Dizer, ler é sexy. E tu falas também nisso da autoajuda, não recriminas, não, lá está, cada um com os seus gostos, mas que o próprio livro faz esse papel da meditação, da fuga, de aprender com as palavras dos outros. Exatamente, é isso que eu, no caso da autoajuda, pronto, aí isso é uma coisa minha, já não acho tão sexy. Mas respeito, claro. E o que eu tento é sempre tentar trazer, e no caso deste livro da Paixão segundo G.H., que é um livro que eu recomendo a qualquer pessoa que se calhar, porque eu acho que a autoajuda também entra, uns livros puxam para os outros, e o meu medo e o que eu tenho em relação a isso é mais a questão de as mesmas ideias, as mesmas frases repetidas infinitas vezes e não se abrir muito, não se expandir muito para além daquilo. Quando muitas vezes os temas obviamente são os que interessam a todos e são do nosso propósito e de porque é que estamos aqui, mas há maneiras talvez menos técnicas e mais pronto, não quer dizer, não é arrogantes, não é menos arrogantes, mas mais romanceadas e bonitas de chegar aos mesmos assuntos. E pronto, e falando deste livro da Paixão segundo G.H., que eu sou apaixonada, é um livro que logo à partida eu não iria querer ler, porque é o livro falando da ação do que acontece, não é, no livro. Podemos dizer, eu disse isso à Madalena, que foi este livro já vai ter comigo várias vezes e não tenho coragem, porque no fundo é uma mulher que encontra uma barata no quarto, não é? Portanto, ela vai ao quarto depois de despedir a empregada, espera um quarto caótico e desarrumado e sujo e não está. Não está. E depois há uma barata no armário, na porta do armário, não é? Pronto. Exatamente. É um livro do encontro de uma mulher com uma barata. Eu também, assim como tu, falaram-me várias vezes deste livro, já tinha ouvido e eu pensei, jamais. Não apetece nada. Não apetece nada. Eu odeio baratas. Eu tenho pânico de baratas mesmo. Era o meu maior trauma da infância. Eu lembro-me, a barata moldava o meu medo, o meu dia. Leste a Metamorfose? Lá está. São livros que eu acho que há uma fixação também de certos escritores por baratas. Eu li a Metamorfose e disse Sim, é muito, é imundo, é nojento, mas este livro é lindo, é de uma beleza, é de uma poesia. Então a ação que se passa, porque o livro é todo para dentro, é um livro daqueles... Sim, é um livro para dentro, mas a ação para fora, digamos assim, é essa. É uma mulher que acabou de despedir a empregada, uma mulher de classe, percebe-se que média alta, que mora numa cobertura e que vai até ao quarto recém vazio, recém deixado, que a empregada deixou, e encontra então a barata. Só que pronto, por isto ninguém quer ler o livro. Só que o livro não é nada sobre isso. O livro é, no fundo, sobre o encontro com o outro, sobre o encontro com ela mesma. É um livro sobre... Todo o livro é uma transformação, é uma oração, é uma coisa de uma beleza, de umas frases maravilhosas. É um livro que fala sobre ela não caber, sobre não caber em nenhum lugar, sobre o seu lugar no mundo. Depois as descrições da barata, eu acho que ela tem muito humor ao mesmo tempo, porque ela obviamente vai descrevendo a barata, que é uma coisa que ninguém tem vontade de ver, mas eu acho muito engraçado. Ela fala que a barata é arruivada e dos cílios da barata, que são as pestanas, e que ela encara a barata, mas isto é um livro sobre olhar o outro,
sobre olhar para si mesma, é um livro sobre o que está dentro. Ela a certa altura diz que a barata está do avesso. Portanto, é um livro que a põe a ela própria no avesso, enquanto mulher. Há a teoria de que GH é uma teoria, mas pode fazer um sentido. Fica a curiosidade que é género humano. Ok. Diz respeito ao género humano. Pois, porque a mulher nunca tem nome, é GH, não se sabe. É GH, exatamente. E todo o livro também tem muito a ver com essa questão do nome. Ela diz no início que não sabe dar forma ao que aconteceu. Não sabe dizer palavras para descrever o que aconteceu. E é como as palavras também não fazem jus a toda aquela experiência. Portanto, isto parece uma grande maluquice, não é? Parece que de repente ela encontra uma barata, mas é de uma beleza o que ela vai descrevendo ao longo do livro. Ela fala de amor, de ódio, de paixão, desse desejo que tem de repente de matar. E o que acontece é isto, é que ela depara-se com o mais imundo do mundo, que é a barata, que essa criatura vagarosa que há milhares de anos que está aqui, que é uma criatura sem tempo. E ela depara-se com isso ao mesmo tempo que nós nos estamos a deparar com isso. Ela descreve mesmo, vai ao mais nojento que se possa imaginar daquela barata, portanto ao nosso maior medo também enquanto estamos a ler. Estamos a partilhar com ela esse medo, esse asco, esse nojo ao mesmo tempo. Portanto é um livro que nós e a narradora ao mesmo tempo estamos a descobrir e a lidar, a ser obrigados a lidar com isso, que está dentro de nós. Esse nojo existe, que reporta à infância, ao mesmo tempo reporta a uma ancestralidade que a barata em si simboliza, e portanto nós estamos, ao mesmo tempo que a narradora, a sentir todo o asco que ela descreve. Acompanhámo-la e ao mesmo tempo a sentir todo o maravilhamento que aí só a Clarice é que consegue, daquela experiência que é quase uma epifania do que é que nós somos. E ela fala da humanização por dentro, de uma altura, ela é muito, ao mesmo tempo ela é muito cómica, ela fala, a barata é pura sedução. Ela diz isto e ela fala: cílios pestanejantes que me chamam, são as pestanas. A vida, meu amor, é uma grande sedução onde tudo o que é vivo se seduz. Portanto, ela vai falando dos grandes temas da vida com o encontro com uma barata. E um dos temas que, aliás, é um tema comum na autoajuda e que nós ouvimos, por isso é que eu fiz a ligação da autoajuda com isto, que é a questão do viver o presente, não é? Que é um clássico. Aqui descrito, ela a certa altura diz: a barata é o hoje. E aquela barata é o hoje, e está a ser o hoje para nós enquanto estamos a ler também. Nós estamos a lidar com a barata, estamos a ser obrigados a isso. E ela diz: mas eu quero muito mais do que isto, eu quero encontrar a redenção no hoje, no já, na realidade que está sendo e não na promessa. Quero o tempo presente que não tem promessa, que está sendo. Este é o núcleo que eu quero. É maravilhoso. E ela, ao longo deste encontro, todos os grandes temas vão ser aqui trazidos, tudo sobre o que é o amor, e acaba com uma desconstrução do eu, de quem ela é, a certa altura ela está a olhar para a barata, elas encaram-se, desculpa estar a falar tanto de barata. estou a sobreviver, está tudo bem. Mas tu disseste que me irias convencer a ler este livro e estás a conseguir. Eu estou a tentar, mas ela às tantas, porque às tantas a barata também se despersonaliza para quem está a ler. Sim, deixaste de sentir, claro, repulsa, claro. Começaste a entrar completamente naquela viagem muito louca, mas muito maravilhosa e muito bem escrita, sobretudo. E ela às tantas encara a barata e ela diz: eu não sei o que é que a barata está a ver, mas eu também não sei o que é que a mulher está a ver. Ela já não é a mulher, ela já não é a barata, às tantas mistura-se. É uma viagem, é muito doido, mas é lindo. E as descrições dela da barata também às vezes são engraçadas. Há um momento que ela diz que a barata olha para ela com olhos de noiva. Pronto, é muito maluca, é muito Clarice, mas é poético, é maravilhoso. Recomendo toda a gente a ler. Sai-se completamente assoberbado. E é um livro sobre ser e sobre a experiência humana. No encontro com uma barata. Muito bem vendida. A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector, brasileira, nascida na Ucrânia, mas o que ela diz é que nem pisei a terra, porque era criança de colo quando fugiram à perseguição aos judeus, foram para o Brasil. Outro livro especial para ti. Deixa lá, do Edward St. Aubyn. Sim. Isto é uma série, são 5 livros, é a série Patrick Melrose. Exatamente. Eu comecei a ler, por acaso, pelo terceiro, que é o Alguma Esperança, que me cativou logo, li o inteiro num avião e percebi que estava perante uma escrita genial. Agora não tem nada a ver com o que eu falei da Paixão Segundo GH, é outro género. Isto é um romance, uma narrativa, uma saga familiar. Os Melrose são uma família inglesa muito rica, muito snob, muito virada para as aparências. Este livro é todo uma crítica
muito cáustica e muito bem feita a essa sociedade inglesa, aos snobs. Fala da hipocrisia, da teatralidade, mas é a escrita dele que é maravilhosa. Ele é muito... tem frases muito longas, mas ele é muito da ironia, sarcasmo, o Miguel Esteves Cardoso, acho que é um dos escritores que ele mais fala e que ele mais recomenda. Portanto, ele tem muito o lado do humor, mas ao mesmo tempo a história que ele está a tratar é duríssima. Lá está, é mais um livro. Eu só estou a trazer livros que à partida se me dissessem sobre o que é que eu jamais quereria ler, e por isso é que se percebe quando a escrita é boa. O assunto não é um assunto que eu queira ler, porque fala de abusos de menores. Sim, exatamente. Ele foi, o autor, na vida real, foi violado pelo pai com a cumplicidade da mãe, entre os 5 e os 8 anos. Essa é a história do livro. Sim, isto é autobiográfico. Sim, não é acho que é, é autoficcionado, não é? Exatamente, sim. Tem traços. E essa é a história. Essa é a história do Patrick, da criança. Pronto, espero não estar a fazer spoiler, mas eu acho que o livro é muito maior do que isso, porque o livro, sendo sobre um tema atroz e sobre as consequências psicológicas que isso tem numa pessoa e no crescimento que vamos acompanhando, porque vamos acompanhando o crescimento do Patrick desde criança até... Pois, porque há um livro que ele tem 5 anos, no outro livro tem 22. Exatamente. Ele vai crescendo ao longo da saga e dos livros, e está maravilhosamente explicado e descrito o que pode acontecer uma pessoa que passa por isso, mesmo de aspecto de drogas e tudo mais. Mas depois, como é na sociedade inglesa rica, que agora aliás está muito em voga criticar-se na Succession, tudo isso, não é? Tem muito esse tom, não é? Só que o Edward St. Aubyn tem uma escrita é uma escrita incrível, de uma verve, de uma... não sei, é assim mesmo... é maravilhoso. E ele usa muito paradoxos, twists nas frases. As frases são longas, mas quando se chega ao fim há recompensa, e as descrições das personagens são maravilhosas. Tem muito humor ao longo do livro. Eu ri-me várias vezes, coisa que eu não acreditaria se me dissessem que vais rir de um livro em que o tema é pesado, em que há abusos sexuais, mas ri-se. Vais-te rir também, aconselho. Recomendo muito. Deixa lá, do Edward St. Aubyn, mas na verdade é a série de Patrick Melrose, que é o Deixa Lá e o Más Novas, de Más Notícias, o Alguma Esperança e o Leite Materno. Leite Materno, que é o quarto dos 5 livros, o quinto chama-se At Last, é o Por Fim. O Leite Materno, o quarto livro, foi adaptado a filme e foi finalista do Booker Prize. Portanto, toda esta série foi sempre bem conceituada. Eu acho que existe uma série mesmo na... Existe, são 5 episódios. Amazon, não sei. Eu não sei nem que há, mas vi que há uma série, e cada livro são 5 episódios, porque é mesmo, cada episódio é um livro. Exatamente. Portanto, fica aqui a recomendação da Patrick Melrose, do Edward St. Aubyn. Ele nasceu em Londres, viveu entre Londres e Inglaterra, e pronto, depois teve esta infância complicada e foi viciado em heroína. E depois é isso, o que ele explora nestes livros que tu estás a referir ou a recomendar, é mesmo isso, é como é que um trauma de infância pode mesmo mexer com a saúde mental das pessoas, não é? Portanto, isto também é importantíssimo, e ainda bem que se fala nisso, e então fica aqui a recomendação. Vamos a mais um especial da Madalena. Estes são 2 em 1. Ela lançou a Annie Ernaux em 84, o outro em 88, foi respectivamente quando perdeu o pai e a mãe, e então escreveu Um Lugar ao Sol, seguido de Uma Mulher. Sim. O luto. Eu trouxe muito este livro, estes 2 livros, na verdade. Que estão publicados juntos. Estão publicados juntos, exatamente. E porque foram 2 livros que me influenciaram muito para escrever o meu. Não tendo necessariamente muito a ver, mas no sentido dela pegar na própria infância e pegar nos seus pais e pô-los numa história. Eu sou apaixonada pela Annie Ernaux, estes são os meus preferidos dela, talvez até mais um Lugar ao Sol, que é sobre a morte do pai, e que, assim como quase todos os livros da Annie Ernaux, é sobre a questão da classe e da luta de classe e dessa vergonha quase, e desse desconforto que existe a partir do momento em que ela se licenciou e se tornou professora, se tornou letrada, ao contrário da sua família, neste caso no primeiro livro do seu pai, e desse abismo que existia entre eles, que era um abismo também muitas vezes fundado na língua e na questão de, por exemplo, os pais falarem um francês popular e ela ter ido estudar e ter começado a falar de forma erudita. E ao mesmo tempo há este abismo, mas há uma ternura e um afeto
que todo o livro passa, não sendo essa a intenção dela. Ela até fala a dada altura que ela não queria nada a puxar para o sentimentalismo, nada, ela queria o tom neutro, é o que ela procura. Só que eu acho que há uma beleza que transparece disso, dessa tentativa dela de tentar ser o mais imparcial possível. Eu acho que essa é a beleza também do livro, ela apenas pôr. Eu acho isso da Annie Ernaux maravilhoso. Ela descreve, ela fala de como era o pai da forma mais objetiva possível, e acho que foi essa a ideia dela. E ela, a da altura, ela diz: eu compreendi que o romance é impossível. Para revelar uma vida sujeita à necessidade, não tenho o direito de começar por tomar o partido da arte, nem de tentar fazer algo de apaixonante ou emocionante. Reunirei as palavras, os gestos, os gostos do meu pai, os factos notáveis da sua vida, todos os sinais objetivos de uma existência que também compartilhei. Portanto, ela não queria nem poesia da recordação, nem escárnio. Ela queria a escrita neutra. E era a mesma escrita que ela diz que usava nas cartas aos pais, a contar. O tom. O mesmo tom. A mesma quase tentativa de neutralidade. Mas eu acho que isto é uma espécie de uma objetividade que é ternurenta. E é tão bonito vê-la falar do pai, que era meio, como ela descreve, meio operário, meio comerciante. E o grande assunto do livro, embora seja a descrição do pai e a tentativa de fazer jus a essa vida que ele teve, e é a questão da classe e do abismo que se criou entre eles, que tanto ele sente em vários momentos do livro, uma certa até quase raiva por vê-la ler, pela questão dos livros, mas que ao mesmo tempo foi ele que mais a incentivou a procurar o lugar que ele nunca teve. E eu acho isso de uma beleza. Ele sente-se o tempo inteiro quase rejeitado pela sociedade, e sente a questão da vergonha muito profundamente. E este livro, a questão da classe é tão presente que é engraçado. A dada altura ela está num comboio a seguir ao funeral do pai, em primeira classe, e ela fala que está em primeira classe. E depois conta um episódio do pai uma vez, e da vergonha profunda que o pai sentiu quando entrou sem querer numa carruagem de primeira classe com bilhete de segunda, e lhe pediram para pagar a diferença, e ela diz que isso foi dos momentos assim mais... E portanto o livro é desta delicadeza, e este é o assunto de toda a obra, diria, da Annie Ernaux, mas neste livro nota-se particularmente. E eu acho especialmente bonita a forma como ela conseguiu pôr os pais num livro que era o objetivo dela. No primeiro, Um Lugar ao Sol, e depois no seguinte, Uma Mulher sobre a Mãe, sobre a morte da mãe. Sim, que foi poucos anos depois. Exatamente. Com doença prolongada. E quando ela foi galardoada no ano passado com o Prémio Nobel, disseram, a frase é ótima porque descreve bem, não é? Pela sua coragem e acuidade clínica com que descortina as raízes, os estranhamentos e os constrangimentos coletivos da memória pessoal. É muito bonito. E ela quando fala neste de uma mulher, no segundo, sobre a mãe, ela diz: parece que escrevo sobre a minha mãe para a trazer ao mundo. Eu acho isto assim, de uma beleza. Ela traz a mãe ao mundo através deste livro. Ela restaura a sua presença na história através das palavras. Exatamente, é isso que ela faz. E é tão lindo, eu sou apaixonada por ela. Falta-me ler pouca coisa. Tudo o que está a sair eu estou a devorar. É maravilhosa, maravilhosa. Um Lugar ao Sol, seguido de Uma Mulher, da Annie Ernaux. E agora vamos aqui para acabar a Berta Isla, do Javier Marias, que morreu este ano, coitadinho, com Covid. Sim, eu fiquei mesmo triste. Eu queria que ele recebesse o Nobel. Era um dos favoritos. Era, e é um dos meus favoritos. Acho que talvez o meu romancista preferido. Sou apaixonada por ele. O Berta Isla eu trouxe também por uma história engraçada, porque é um livro que me conecta com a minha mãe. Nós estávamos a ler as duas numa viagem e, na verdade, ela estava a ler e eu, nas pausas, pegava no livro e começava e não conseguia parar. Este livro tem este efeito, não se consegue parar. Este foi que eu ofereci à Inês Folk na temporada 1. Fica aqui a recomendação, mas continua. E não se consegue, é mesmo, ele tem esta capacidade. E a minha mãe, às tantas, queria ler, e eu estava a ler, era dela, não é? E eu disse, e começámos a discutir na viagem, as duas. Ela tinha razão, mas eu: mãe, por favor. E às tantas, o que ela faz, ela pega no livro e rasga. Parte ao meio para... Parte. Ok, que dor. Portanto, este livro tem... Que dor, mas que história gira. Funcionou perfeitamente. E eu adorei, foi o ar silencioso com que ela fez isto. Foi uma ótima solução. Foi uma solução muito rápida. Não sei se ela já tinha feito isto noutros momentos. Achei muito... Foi muito rápido. Saiu-lhe. E não te vais esquecer desta história. Eu tenho metade do livro. Eu trouxe metade do livro. Ai, para tu veres.
Sim. E então fiquei com a primeira parte, ela ficou com a segunda, calámos-nos as duas a ler, ficou resolvido. Não recomendo fazer isso. Depois, quando chegaste à segunda parte, a tua mãe ainda estava na segunda? Porque não parti mais um bocadinho. Ok. Não. Aceleraram ambas e apanhaste... Exatamente. Que giro! Sim, é muito giro e é uma história. Pronto, da história em si. Não, mas é giro trazer, lá está, a ficção para a realidade. Sim, é um romance... eu gosto muito da estrutura dos romances do Javier Marias, gosto muito das frases dele e dos temas que ele traz, das personagens. Neste caso é sobre a espera, é sobre uma mulher que espera um homem. E é da perspectiva de quem espera, que eu acho isso muito bonito. Eles, quando se apaixonaram, ela não sabia que iria ter que esperar por ele tanto. Exatamente, e é sobre também esses silêncios, essas omissões no geral e também nas relações, em particular nas relações, e sobre como as palavras e a língua, no fundo, aí como vai fazer a ponte também com a questão da paixão segundo Guiagá, que as palavras são sempre mentiras, no fundo, não é? Do que é a verdade. E no caso do Berta Isla, o tempo inteiro o tema vai-se falar sobre isso, sobre a questão das palavras, sobre a questão do que é verdade. São mentiras porquê? Porque não fazem jus ao que tu pensas, ao que tu sentes? Sim, porque são sempre uma elaboração sobre qualquer coisa. E pronto, é uma tese comum do Marias, mas que está bastante presente neste livro, assim como a questão de qual é o poder de um só homem na história e no que é que ele pode mudar na história na história do mundo, porque ele quer fazer, ele quer mudar a história, quer participar. Exatamente, quer ter um papel ativo. Mas é sobretudo, pronto, eu gosto muito da personagem da Berta e da sua espera e de acompanhá-la, mas não é de todo um livro parado, não é por ser sobre espera que é um livro parado, eu acho que é daqueles livros que não se consegue parar de ler e as personagens estão muito bem construídas, os diálogos são fabulosos. E depois houve o livro, já deves saber, não é? Houve este da Berta Isla, da perspectiva da Berta, que é quem espera pelo marido, sobre muito quem mais. Ela afinal não sabe nada. E depois dos mais recentes que o Marias escreveu é sobre, na verdade, Marias, não é? Já me corrigiram isto, Marias. Pois é, espanhol, não é? Sim. Dos mais recentes que ele escreveu, Thomas Nevinson, portanto ele escreveu da perspectiva dele. Pois, Thomas Nevinson é o nome do protagonista. Isso eu não sabia. Recomendo muito esse livro, porque é a mesma história, mas da perspectiva dele. É o que é que ele teve a fazer. Chama-se mesmo Thomas Nevinson? É o nome dele, é o nome do livro? É, nome do livro, exatamente. Isso é giro. E é muito bom também, muito bom, como todos do Marias. Eu recomendo o Coração Tão Branco também dele, Os Enamoramentos. Mas o Thomas Nevinson é muito bom. Conta o que é que ele então andou a fazer. É a espera da perspectiva dele, digamos assim. Esclarecemos, era a Berta Isla ler o livro. Exatamente. Eu acho que tem esse efeito, não é? Também sacia um bocadinho o que ficou a faltar. Vamos perceber. Do outro lado. Sim. Tu falaste no Enamoramentos e no Coração Tão Branco. Coração Tão Branco. Vou aqui a anotar para que é uma frase de Shakespeare. O Marias introduz quase sempre Shakespeare nos seus livros. Esse Coração Tão Branco, o título mesmo é de Shakespeare. Maravilha. Olha, temos aqui ótimas recomendações e preciso continuar a falar porque tens outros livros que tu referiste que adoraste, A Louca da Casa, da Rosa Montero, que agora saiu a ridícula ideia de não voltar a ver-te. Já leste? Não, e também qualquer coisa do Meu Perfeito Juízo. Foi o penúltimo. Tens razão, eu depois posso pôr aqui na descrição do podcast. Sim. Eu já os tenho, ainda não consegui ler, mas estou doida para. Adorei A Louca da Casa também. E outros tantos que tu adoraste, não podemos ficar aqui a falar 3 horas, adorava. Portanto, agora cabe-me a mim recomendar-te leituras. Portanto, vários que pensei. Há um que eu ainda não tive coragem para ler, mas já foi falado neste podcast e já ofereci a amigas que adoraram, que é, apesar de ser ficção, é também o sofrimento. E também traumas de infância. É uma temática que eu acho que tu gostas, não é? Está visto aqui, que é Uma Pequena Vida, da Anya Nakamura, que é um livro grande. E é um homem que teve traumas na sua infância, sofreu muito, tem as mazelas psicológicas e físicas da sua infância. Não conheço. Mas trata, na verdade, da amizade, porque são os amigos que não o largam e que o amparam. E eu não sei explicar tão melhor, porque ainda não o li, mas de facto reconheço-lhe a beleza. Até foi criticado, deu um bocadinho de polémica, porque explora mesmo o sofrimento ao detalhe. Portanto, há pessoas que não gostaram, não é? Da polémica. Mas eu ponho também a nota que eu. Sim, eu ponho. Eu agora, adoro que me recomendem livros, ótimo. É a melhor coisa. Este eu acho que vais gostar. Eu ainda não tive coragem porque é tanto sofrimento alheio. Sim. Que é mesmo isso. Ainda não tive coragem, mas já o tenho e preparar para sofrer antes, não é? Sim, vais chorar bastante. Uma Pequena Vida. Eu ponho aqui nos livros também que recomendo aqui à Madalena. Recomendo-te, tu falaste outro que tu adoraste, que já não temos tempo para falar, mas está esgotado, mas a UC está atenta à editora que vai relançar o Escrever, da Marguerite Duras.
Maravilhoso. Pronto, maravilhoso. Está escutado, mas a book está atenta. Tanto recomendo-te que eu gostei imenso do Escrever do Stephen King. Apesar de eu não ser fã do género de literatura do Stephen King, admiro imenso. Mas eu gosto muito de livros sobre a escrita. Ora bem, eu também, eu tenho para aí 7. 7 o Hemingway também escreveu até o João Tordo, portanto temos imensos autores. Sim, adoro. Tenho tudo, até a Helena Ferrante também tem um. Sim, as margens e a escrita. É, exatamente, as margens e a escrita. Maravilhoso também. E, olha, só digo maravilhoso tudo. Bom, quer dizer que estou a acertar ainda bem. Stephen King, chama-se mesmo Escrever, On Writing. E adorei. E tu que disseste que tinhas o hábito recente de começar a sublinhar livros. A lápis. Eu também tenho esse hábito com alguns, sobretudo mais nos técnicos. O Escrever da Marguerite Duras está todo sublinhado. Pronto, é como o meu Escrever do Stephen King. Recomendo também, já saberás deste livro, O Ano do Pensamento Mágico, da John Claro, Didion. esse também influenciou-me muito, fortíssimo esse livro. Também muito fala bom. no luto, claro. Lembrei-me, obviamente, não sei se te recomendo, mas a Metamorfose, do Kafka, já li há tantos anos, já não sei bem, mas lembro-me de ler com uma careta. O Kafka é sempre bom voltar ao Kafka, porque é espetacular, sim. E pronto, e depois tive aqui um risco, portanto trouxe um plano B, porquê? Porque eu acredito que já possas ter este, porque é do grupo da editora que te lançou Todos os Amanhãs. Olha, não tenho. Da Melissa da Costa, já mais de 1 milhão de livros vendidos. Então pronto, isto no fundo fala do luto, uma mulher que no luto vai para outra casa e acaba por obedecer às instruções da dona da casa sobre como tratar do jardim, enfim, não. Tem a ver com o luto, tem a ver com a relação com a natureza. Eu achei que tu terias esse livro. Eu não tenho, então, mas pronto. pela descrição. Então, olha, podes tu escolher, depois há este outro que também, ou este é que tu traz. Também não traz. Também não tenho, bem capa linda. Chama-se Limpa, é da Alia Trabuco Zeran. Limpa, então o que é? Porque é que eu também acho que pode ser o teu género? Porque é uma mulher a dias que trabalha numa casa e fala-se na intimidade dessa casa, ela cria uma relação, ela cria a criança da família e depois algo acontece e de repente estamos aqui nos confrontos, nas relações, as diferenças dos poderes. Sim, isso interessa-me mesmo muito. Pronto, sim. E é também a intimidade de um lar e eu acho que são os dois o teu género. Eu por acaso, em primeiro lugar, dar-te o Limpa e te recomendava-te o Todos os Amanhãs, mas eu sei que já terias o Todos os Amanhãs. Vou ler os dois. Ah, é? Eu achei que o Limpa foi o primeiro que me ocorreu em oferecer-te. O Diogo Faro estava a ler quando eu o entrevistei, ele adorou. Eu agora olhei e também foi o que me chamou mais, mas então vou ler este recomendado e aceito este, pode ser? Que bom, pode ser, sim senhor, ficas com o Limpa. O Limpa. Boa, e há vários assim. Falei, depois em relação à paixão pela literatura, eu li só há pouco tempo e já foi falado há muito, e foi um livro descoberto a posteriori, ou seja, postumamente, que é o Stoner. Se és amante de literatura, recomendo-te o Stoner, que é do John Williams. O Stoner é o protagonista, que é um amante de literatura, que é professor, torna-se professor de literatura. Tem um bocado o que tu falaste há pouco também, que é Dani e Renault neste caso, mas os pais têm uma educação e ele percebe que não quer ser agricultor para sempre, portanto também é um livro também introspectivo, um bocadinho triste, porque ele acaba por se resignar com algumas coisas, mas é um livro bonito, Stoner, também acho que vais gostar. Ok, eu vou anotar isto tudo. Então pronto, já chega, mas não saímos daqui. Gostei imenso, obrigada. Eu também, obrigada Mariana. Tão querida. Obrigada para quem ouviu. Para a semana.